Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Foi um jogo legal. Ele tá naquela expectativa, o ano passado a Supercopa tinha sido bacana também, Flamengo e Palmeiras. Jogo alto nível. Eu ouvi hoje o seguinte, Sormani, nível Premier League. Não. Ouvi, tô falando sério pra você. Não. Foi? Acho que não foi pra tanto, né? Não foi não? Não, eu acho que... Um Chelsea-Tottenham ali? Aí depende de quem vai... Se for, por exemplo, Crystal Palace e West Ham... O Crystal Palace seria o Botafogo. Seria o nível. Mas não é o nível dos jogos das grandes equipes, Liverpool e City, Chelsea United, não foi. Mas foi um grande jogo. Agora eu gostei mais do Flamengo. Decepcionou o Atlético. Apesar dos 2 gols que ele marcou no Flamengo, eu esperava mais controle do jogo, mais volume durante a partida. Quem teve esse controle do jogo foi o Flamengo, sempre, na minha visão, obviamente. Estou dizendo que com isso eu esteja cravando a verdade. Eu vi desse jeito. Eu achei o Atlético muito tímido. Por exemplo, o Arana mal foi para frente. A primeira vez que ele vai para frente, vai o que acontece. E eu falo, o Flamengo precisa de um goleiro. Flamengo precisa de um goleiro. Ele não tem goleiro. Nem no Hugo e nem no Diego Alves. Ele precisa contratar um goleiro. É o que ele precisa. Mas, voltando, né? Viu um Arana muito contido. O Mariano subiu mais ao apoio do que ele. A gente sabe que normalmente é o contrário, né? E o Hulk sendo dominado facilmente pelo Davi Luiz, reclamando o tempo inteiro que estava sofrendo falta, ao invés de ir pro jogo, pra briga, quando foi fez o gol, né? Mas eu achei que o Flamengo foi melhor. Acho que o Flamengo mereceria o título ontem, no tempo normal, inclusive. Não, acho que se tivesse um vencedor no tempo normal, para mim deveria ter sido o Flamengo. Para mim o Atlético foi uma decepção. Inclusive eu joguei aqui nas nossas fichas 7-3 pro Atlético. Eu lembro disso, eu vi. 7-3, porque eu falei, o Atlético tá pronto. Mas não foi o que se viu em campo, não. O Flamengo teve controle do jogo. Concorda ou discorda, Facinca? Tudo bem aí? Tudo bem, William. Um abração pra ti, pro Sormani, pro Zé. Eu não falei boa tarde pra ninguém. A gente aceita, a gente aceita. Ó, você nessa elegância, nessa estica, né? Por favor, né? Essa pegada de mordomo de granfina. E aí você não me dá boa tarde pra ninguém. Boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Boa tarde, Facinca. Só que boa tarde, o fã do esporte também. Isso, desculpa, tá perdoado. Exatamente. Não, eu vi um Atlético Mineiro jogando bola também. Vi um Atlético até na superioridade das chances que teve em relação ao Flamengo, não só de estatística, porque isso também não ganha jogo, né? Mas eu vi o Atlético chutando mais a gol em relação ao Flamengo, um Atlético que teve domínio em muitos momentos da partida, mas é um primeiro jogo do ano para as duas equipes. Não dá para esperar também o desempenho de um time que terminou a temporada bicampeão, no caso de Copa do Brasil e Brasileiro, em relação a um jogo em que, pela primeira vez, o Atlético foi testado de fato na temporada, né? Assim como o próprio Flamengo. Então, é uma partida que, pelo que se desenhou o início do ano, que bom que aconteceu dessa forma. Dá para tirar coisas muito boas, obviamente críticas a serem feitas que também a gente vai fazer análise aqui, mas eu vi duas equipes que estão com fome de mudar algumas estatísticas e ambições da temporada passada, principalmente o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está querendo dar um passo além. Esse passo além tende-se ser campeão da Libertadores e pretende jogar um futebol que, do nível que atuou ontem diante do Flamengo, com evoluções, ele está muito creditado a entrar nesse rol de, quem sabe, ser mais uma vez campeão. Olha o GC, tá vendo? O cara que tá fazendo o GC foi o que falou, foi Premier League. Vamos ver os números do jogo para eu passar aqui para o Zé Elias. Vamos lá, atenção, números da partida, para a gente analisar um pouquinho. Foi padrão Premier League? Foi tudo isso? Esse jogo da Supercopa? Meu Deus, hein? Olha aí. Posse de bola, o Galo teve mais. Chutes no alvo. O Galo chutou mais no alvo e chutou mais durante o jogo também.
Grande chance, 5-5. Ações na área rival, mais do Atlético Mineiro. Faltas cometidas, o Fla cometeu mais. Se a gente pegar a frieza dos números... Sim, para mim o Flamengo teve controle do jogo, mas os números não mostram isso. Exatamente. Eu achei o Atlético que o Atlético estava muito contido, o Flamengo com mais controle, mas aí os números estão mostrando aí 57-42. Roda a vinheta aí pra gente discutir isso, que os números estão falando o contrário. Exato. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Claro. E Sal de Fruta Eno. Falar uma coisa pra você, seu Zé Elias. Boa tarde. Boa tarde. Eu tava com o Sormani também. Eu fiquei com a sensação que o Flamengo jogou mais que o Galo e que se tivesse um vencedor, talvez fosse o Flamengo. Mas os números mostram o contrário. Por quem, Zé Elias? Boa tarde a todos. Boa tarde, William. Prazer, seja bem-vindo. Senhor, não sei, Sean Connery naquele... Sean Connery, gostei. A Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária, isso. O filme que o Sean Connery mais odiou fazer, mas tudo bem. Tá preocupado em perder o... Por que o padrão? Porque pra ele o Sean Connery, Liga Extraordinária, quando eu vou lá eu sou o garçom que vai te Você servir tem água. cara de garçom, Não, com todo não tem respeito. nada a ver, é uma Todo coisa com a outra, respeito. a mesma vestimenta. Você é a cara do garçom. Não, o senhor com tem todo critérios, respeito aos garçons. O senhor tem critérios não tô desmerecendo interpretativos, o senhor ninguém. tá pior que o VAR. Não. Me chama uma hora, não chama uma hora, uma hora pra uma é uma designação pra outra. O senhor tem que manter o lógico. padrão. Você é igual ao seu Sormani? Não. Não, mas se a vestimenta tá perfil, igual, você tem que manter, Existe o o padrão. Espera aí, não. Galão, um dia você chega. Peraí, um dia Manter o você chega. padrão. O dia que você chegar lá, com Aqui, ó. quantos anos o senhor está? 64,5. Vou fazer 64, 65. com esta elegância, com esta... quem Tudo sabe bem, um dia. quem sabe eu poderei chamá-lo de Sean Connery. Por enquanto é garçom. Mas o Facinho que é mais educado, ele deu boa tarde. O Por Facinho enquanto deu boa é tarde, ele é mais garçom. educado. Boa tarde. Tá. É que eu não aguento. Eu É mais forte, né, Zé? É duro. A forte. gente tem que perder tempo no mais programa com forte. ciúme. Não é ciúme, Zé, eu falo que os favor. critérios estão invertidos. Se o falar, senhor pra um é pra um, mas Ah, enfim, meu Deus por do gentileza. céu. Queremos saber do jogo do Por senhor. favor, Zé, vamos pro jogo. A voz Vamos lúcida, pro jogo. a voz do campo, comentário embasado. Ele quer comentar a brincadeira, mas tudo ele bem, quer vamos embora. comentar o traje. Garçom aqui, né? Não resisto. Vai lá. Boa tarde a todos, é um Sirva o prazer. que você tem de melhor para nós, por favor. Eu acho que o jogo ontem foi ótimo, não vejo como padrão Premier League, mas eu vejo duas equipes fortes. Eu também apostei no Atlético como um time que poderia ter um controle maior do jogo. Eu acho que o Atlético atacou muito, mudou a sua forma de jogar quando o Bruno Henrique saiu. Quando o Bruno Henrique saiu, quando entraram... Entrou o Diego. Entrou o Diego pelo Flamengo, mas entrou... Foi o Vitinho, né? Entrou... Nossa, Vargas, tá falando no o Adrianinho e o Vargas. Adrianinho, o Vargas. Ademir. e o Vargas. Aí as coisas mudaram, porque quando o Flamengo fez o segundo gol, o Atlético mudou, começou a se impor um pouco mais, apressou, deu um pouquinho maior de intensidade ao jogo e aí começou a empurrar o Flamengo para trás. Eu acho que o equilíbrio foi um equilíbrio, né? Como eu sempre falo, num jogo de times grandes como esse, você tem as alternâncias, você tem 15 minutos de controle de um, 20 minutos de outro, às vezes você tem 10, às vezes você tem 5, depende muito daquilo que você vê durante os 90 minutos. O Atlético demorou para entender a forma de jogar do Flamengo, nos primeiros 20 minutos. Demorou para entender a movimentação do Bruno Henrique, a Arrascaeta, o Gabigol, os três estavam se movimentando o tempo todo, então você tira as referências para os zagueiros, é péssimo isso. Para os zagueiros é horroroso, porque normalmente o zagueiro, quando tem um cara que fica parado, quando tem a referência, é muito mais fácil. Você dá um passo aqui, dá um passe ali, você corta a diagonal, né, os atalhos que a gente fala, os atalhos do campo. A partir do momento em que o Atlético começou a encaixar um pouquinho mais, o Atlético começou a ganhar um pouco mais de campo, mas o Flamengo estava bem organizado. Estava bem posicionado ali, voltavam, né? Uma linha de 5, deixava só o Gabigol ali na frente, o Arrascaeta e o Bruno voltavam ali junto com os dois volantes, fechavam um pouco mais ali, e aí o Atlético ficava com um pouco mais de posse de bola, mas sem ser aquele time Contundente, contundente. O Hulk, o Davi Luiz usou toda a sua experiência para marcar o Hulk. Toda a sua experiência, uma hora faltinha, outra hora o corpo, outra hora tentava antecipar, outra hora deixava o Hulk pegar a bola, depois você chegava e pegava, né? Dava o bloqueio. Acho que foi um jogo de dois times grandes dentro do cenário nacional. São time, olha o Godinho aí com dificuldades para fazer o giro. Olha o Godinho. E aí perdeu um pênalti depois. Então, mas aí falha o Godinho, falha o Arana, que deveria ter fechado um pouquinho mais. São todos ajustes que acho que no decorrer do ano, com o entrosamento maior, com o entendimento maior de velocidade, aqui o Flamengo fez um contra-ataque ali absurdo, né? A velocidade de jogo deles.
E conseguiram Lázaro, ali, né? Começa o lá com a Lázaro entrou Rasca, bem. vem pro Lázaro, E encontra o Bruno conseguiram Henrique. ali fazer o segundo gol. Então, eu vejo, não vejo, assim, o Flamengo foi melhor, o Atlético foi melhor. Acho que os dois tiveram controles em determinados momentos do jogo e o que foi interessante. Não teve um pouquinho melhor que o outro? Não, porque assim, depende Esse da muro, forma. não tô em cima do muro. Já tá Não, construindo William. o muro na segunda-feira. Não tô em cima do Pouquinho, muro. pouquinho. Não, eu tô dizendo, pra mim, como eu vi o jogo, Ah. entendeu? Eu vi jogos, assim, com dominâncias alternadas, tanto do Atlético como do Flamengo. Dizer que é melhor, acho que o Flamengo me surpreendeu, como o seu Sormani falou, me surpreendeu em termos de organização defensiva. Mostra aí que, por exemplo, aí eu não sei se é um questionamento interno, Andréas Pereira, por que não jogar? Por que não jogou? Né? O João foi muito bem, o menino O João Gomes, tá isso que eu ia falar, demais. o João Gomes jogou bem. É que jogou bem pra caramba. Mas por que não, Andrés, no lugar do Ilharão, em determinados momentos? O Atlético tem uma estrutura de jogo, mas eu acho que Keno não jogou bem, o Savarino também não conseguiu jogar bem. O Vargas, pela segunda vez consecutiva em jogos grandes assim, ele entra e muda a forma de jogar, muda o time do Atlético. Bom jogador, está me surpreendendo agora no Atlético, pelo menos primeira vez que eu vejo ele em clube, né, fazendo o que ele faz na seleção. Acho que ele está bem, tá mais à vontade, né? E uma coisa que eu acho assim, não sei se nós vamos falar sobre isso. Para mim, o Paulo Souza errou nas substituições. Nós vamos falar sobre isso, sim. Errou, para mim errou. Não tem jogador que faz o que o Bruno faz? Então, peraí, Paulo. Marinho meu joga amigo, não tem? Meu amigo. Pá, desculpa, pá, mas eu tenho que falar, pá. Assiste o jogo do Marinho na época do Santos com o Cuca. Aí você vai ver que ele poderia fazer muito bem o que o Bruno Henrique fez, porque são quase as mesmas funções que o Bruno Henrique fazia no Santos. Ele poderia fazer aí também no... Né, o Bruno não, o Marinho poderia fazer no Flamengo com maior tranquilidade também. Mas é processo de conhecimento e aquilo que vem de imediato que está guardado na memória, né? Muitas vezes a falta Você pode de... até contra-argumentar dizendo o seguinte, ele não porque o Bruno centraliza muito, ficam dois atacantes, o Gabriel e ele, etc e tal, mas o Marinho também faz isso. Sim, o Marinho faz. E o Marinho não se limita a jogar pela Sim. beirada Mesmo só. o que ele Ele joga enfiado se for preciso também. Praticamente, não vou dizer com precisão todos os movimentos, né, seu Sormani, não é isso? Mas o que o Marinho fazia no Santos do Cuca é isso aí. muito parecido com isso. Parecido, exatamente. Muito parecido com Quase isso. Puxar contra-ataque. O gol que ele fez, ou o pênalti que ele sofreu contra... Foi a LDU ou Barcelona, lá em Quito? Acho que foi a LDU, eu não sei. Foi o time de... O Santos pegou a LDU. LDU, sim. LDU, que ele puxa um contra-ataque e nós falamos... no primeiro tempo. Nós falamos, esse jogo do Santos contra a LDU é fundamental, porque é um jogo de classificação, vamos ver como o Santos vai reagir, porque só tinha garotada e tal. Isso. O Marinho pegou a bola, colocou debaixo do braço e resolveu o jogo. E ele dá um contra-ataque, velocidade, aí ele vai, o zagueiro vem por cima, ele dá um corte, o cara vai lá, faz a falta e ele vai lá, bate o pênalti e pronto. Peraí, você falou do fazer Paulo isso. Souza, você falou do Paulo Souza, e eu tô curioso para ouvir o Facincani, falou, para mim errou em todas. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir agora o Paulo Souza, e depois do jogo, claro, coletiva, e ele fez aquela, tá virando rotina, aquela cutucadinha ali no elenco, sempre um recadinho e tal, vamos dar uma olhada. Sobretudo, o que me parece a mim é que a nossa equipa tem que dar um passo, o nosso elenco individualmente tem que dar um passo diferente. Ou seja, é uma equipa que já tem alguns anos, há 4 anos construiu vitórias importantes pela qualidade e pelo talento e hoje, em termos de espírito, é uma equipa que tem que ter a mesma fome de conquistar do que teve no início desta construção deste elenco. Para melhorar, é melhorar esta fome, esta determinação de querer ganhar. Acho que este é o grande desafio que todos nós temos que ter. Este é o espírito que nós temos que ter. Como nada tivéssemos a humildade de percebermos que nada ganhamos. Ou seja, tudo aquilo que ganhamos está para trás. O presente é o importante e este é o desafio para cada um de nós. Então, faltou fome ou faltaram escolhas corretas ao Facincani por parte dele na hora de substituir? Escolhas corretas. É a insistência no nada, né? Diego, Léo Pereira. Convenhamos, né? Também o tal do Mateuzinho é uma promessa que toda hora se fala no tal do Mateuzinho, não consegue aproveitar nada, né? Então, assim, ele morre no banco de reservas com o Andréas, com o Pedro, com o Marinho, o que é um absurdo, é fora do comum, é completamente descabido você ter
3 atletas desse nível no banco de reservas e nenhum deles participar de um jogo decisivo único para mudar o panorama do Flamengo. Desculpa. Achar que Diego muda panorama de equipe, sabe, é de uma falta de inteligência assustadora. E ele não é um cara que a gente pode chamar de limitado em termos de conteúdo. É um técnico europeu que foi um grandíssimo jogador, ou seja, tem toda uma base, uma leitura, mas ontem no banco de reservas estava completamente desconectado da realidade. Completamente. E isso arrebentou o segundo tempo para o Flamengo. Então, toda hora, essa insistência em atletas que me parecem com muito mais voz ativa do que o necessário, vai acabar de novo, assim como com outros técnicos, colocando em xeque o trabalho dele no futuro. Ontem foi na conta dele, então? Na conta do Paulo Souza? Pra mim foi na conta do Paulo Souza ontem. Pra mim foi. Eu também acho, concordo. Mexeu mal, todos nós concordamos com isso. O Facincani fala uma coisa, não é? Um time que tem Andrés Pereira, Pedro e Marinho no banco, em algum momento você tem que usar um desses caras. Claro. Em algum momento você tem que usar um desses caras. E ele não fez isso. E pior do que isso, ele vai para a entrevista coletiva e joga tudo na conta dos jogadores. Faltou fome. Faltou fome, ou seja, faltou atitude. Certo? Se você tivesse atitude de time campeão, a gente talvez tivesse sido campeão. Em momento algum, ele fala assim, gente, é o seguinte, olha, eu estou começando um trabalho, peço perdão à torcida do Flamengo, a gente queria ganhar o título, mas nesse momento, mais importante do que o título é montar o time para ganhar os títulos importantes. Então depois desse jogo, eu acho que fiz algumas bobagens, mexi mal no elenco, no time, não aproveitei alguns jogadores importantes e ponto final. Chama para ele. Sim. Chama para ele. Pra ele ganhar o grupo. Mani, cara, é inacreditável. Assim, faltou fome, né? Gente, esse tipo muito de subjetivo termo... também, né? Faltou fome ou faltou bola para ganhar o jogo? Com que bola você vai ganhar o jogo hoje? Hoje, nesse momento, com Léo Pereira de zagueiro. Esquece. Diego. Esquece. Aí eu vou mudar o jogo com o Vitinho. O Vitinho é bom para time médio.